Fernando, nós começamos sempre com uma pergunta base de início de conversa que é quando é que se iniciou os esportes de combate e as artes marciais na tua vida, com que idade e porquê? Eu comecei aos 27 anos de idade, já comecei bem tarde. Comecei porque eu estava com uma depressão, eu estava com uma depressão aguda, né? E procurei uma ajuda ao médico, procurei o psicólogo, e o psicólogo falou para mim, falou, olha, eu vou ter que te encaminhar para um psiquiatra, porque o sentido que você se encontra, nós vamos ter que te medicar. E naquele dado momento, eu trabalhava no serviço de saúde aqui do Espírito Santo do Brasil, o SAMU 92, a emergência, né? Sim, sim. E eu era um dos condutores lá, né? Dos socorristas. Aí na Europa fala-se paramédico, né? E atuava na linha de frente e aquilo estava me atrapalhando a desempenhar minha função. E aí o esporte chegou de uma forma muito inusitada, porque eu não queria me medicar, eu achava um absurdo ter que me medicar. E aí procurei uma academia próxima de casa, onde tinha um professor chamado Renato Lima, onde eu conheci ele de forma muito inusitada, comprando camisa com um revendedor. Foi uma coisa até engraçada. Estávamos comprando a camisa com o mesmo revendedor e foi feito o convite. Entrei na academia e cheguei lá, achei que eu era muito bom de porrada e vi que eu era muito... Estava muito longe de ser um cara bom de porrada. E apanhei... Aqui no Brasil a gente fala que apanhei igual o gato morto até miar. E foi muita surra naquele dia. E quando acabou, o colega que estava treinando comigo, GG, me abraçou e falou assim, pô, cara, que legal, volta amanhã. Eu falei, pô, voltar amanhã? Tá durante minutos aqui, eu vou voltar amanhã, não vou voltar nada. E aí eu comecei a treinar nessa academia, onde tinha o professor Renato Lima. E o Renato Lima, através do Renato Lima, eu conheci o Augusto. Aí começou a grande magia da minha vida dentro do kickbox, né? Que eu comecei para tratar uma depressão que estava me acometendo e tirando até as minhas condições de trabalho. Aí eu conheci o Augusto e, na medida que eu conheci ele, eu comecei a ver que aquele cara tinha algo muito mais além do esporte para me oferecer. Aí fui conhecendo ele e fui chegando próximo a ele até o dia eu me convidar a treinar com ele. Eu pedi, como é que eu posso fazer para treinar com você? Ele falou, se você aguentar. Aí trocamos de academia, nessa academia que eu fui para estar ingressando, né? E levei junto comigo um atleta, o Weber Schreck, inclusive está até em Portugal. O Weber Schreck, nós fomos juntos para poder estar treinando com o Augusto. E na primeira semana ele já falou para mim assim, Fernandão, aquele jeitão dele. Você quer o quê? Eu falei, eu quero ser treinador. Falei, falou que ser treinador? Então você vai viajar comigo. E aí começamos a conhecer o Brasil todo através das lutas, levando os atletas. E comecei a me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar pelo esporte. E depois, quando eu vi, eu já estava curado de depressão e já estava envolvido de uma forma que, se hoje eu falar para você, Fernando, sem esporte, eu acho que meu nome some, porque eu não consigo viver mais sem um esporte, sem o kickbox, sem a arte marcial na minha vida, porque foi realmente o divisor de água para o Fernando depressivo e calado, praticamente mudo, dentro do contexto familiar e social, para o cara extrovertido, feliz, que está sempre com um sorriso na cara, porque verdadeiramente, através do Augusto, eu conheci o esporte de um jeito que eu nunca imaginei na minha vida, que era você conquistar coisas, você chegar a locais que você nunca imaginou que poderia chegar, e ele simplesmente me apresentou. E quanto tempo, Fernando, tu tem dimensão de quanto tempo levou essa sua cura dentro do desporto? E demorou basicamente de um ano a um ano e meio, porque não sei se vocês têm uma noção, existe doenças relacionadas à depressão, como eu tive perda de... Pode ser até engraçado, né? Pô, mas você ficou careca por causa da perda de cabelo? Não, na verdade, isso aqui eu inaugurei a calvície na minha família, mas eu tive alguns pontos de perca de tecido no corpo por conta de uma doença chamada alopécia, e ela trabalha no sistema nervoso, e isso me acometeu, e eu comecei a ter também muita dificuldade para
para ter equilíbrio emocional. Eu era aquele cara eu fazia de 0 a 100 no estalar de dedos. Pavio curto. Um pavio curtíssimo. Como diz um colega meu, eu não tinha pavio, era direto na pólvora, né? Era só uma centelha que eu já estourava. E aí as pessoas começaram a se afastar de mim, né? Uma coisa engraçada, que eu sempre fui um cara que gostava de jogar futebol, e eu não era mais convidado para os futebols. A galera não me chamava mais. A minha família se afastou de mim, os colegas se afastaram de mim, que eu me tornei um cara extremamente agressivo por conta dessa depressão. E quando eu cheguei num dado de que me encontrei sendo curado, as pessoas voltaram e as pessoas falaram na minha cara, graças a Deus que você tá assim agora, porque não dava mais para ficar perto de você. Eu tava a um ponto, eu tava como se fosse aquele cão que protege a casa. Você chega no portão e já latia. Eu tava nesse nível, meu grau. Eu não fui aquele cara que me escondi ou fiquei calado, muito pelo contrário, eu comecei a atacar. E aí, quando eu cheguei no esporte, eu vi que era uma coisa completamente diferente. E o fato de eu estar num lugar e eu bater no cara, o cara me bater e depois ele se abraçar, aquilo pra mim foi uma coisa fora do normal. Porque eu falei, como é que pode? O cara acabou de me meter a porrada, eu meti a porrada nele e a gente saía depois pra tomar açaí. Era coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer na minha vida. Eu saí na porrada com o cara e depois nós sentávamos numa lanchonete para conversar horas e horas e falar de várias coisas, e os dois arrebentados de porrada há 10 minutos atrás. Então foi um período de um ano e meio que eu realmente me organizei mentalmente e me posicionei, que eu entendi que o meu tratamento tinha se encerrado ali. Agora eu estou curado.